em abril de 1967, em uma escola comum da Califórnia, um professor decidiu responder a uma pergunta simples feita por seus alunos. Como foi possível que um povo inteiro aceitasse, obedecesse e sustentasse um regime autoritário como o nazismo sem questionar? A resposta que ele encontrou não veio de livros nem de teorias acadêmicas. Veio de um experimento prático que duraria apenas 5 dias. 5 dias que mudariam para sempre a vida de dezenas de estudantes e quase terminaram em tragédia. O nome do professor era Ron Jones. Ele lecionava história para adolescentes inteligentes, críticos e confiantes, de que jamais cairiam em algo semelhante ao que havia acontecido na Alemanha nazista. Para eles, aquilo era coisa do passado, algo distante, impossível de se repetir em uma sociedade moderna e democrática. Ron Jones sabia que explicar não seria suficiente, então decidiu demonstrar. No primeiro dia, ele entrou em sala de aula com uma postura diferente. Sua voz estava mais firme, seus movimentos mais controlados. Ele escreveu 2 palavras no quadro e pediu silêncio absoluto: disciplina e força. Segundo ele, disciplina significava eficiência. Significava eliminar distrações, agir como um corpo único. Ele ensinou os alunos a sentarem de forma rígida, com os pés no chão e as mãos nas costas. Criou regras simples para falar. Apenas levantar e responder de forma objetiva. O impacto foi imediato. Em poucos minutos, a sala estava completamente em silêncio. Os alunos respondiam mais rápido. A aula fluía com uma eficiência incomum. Muitos começaram a sentir orgulho daquela organização. Pela primeira vez, todos estavam sincronizados. Ron Jones encerrou a aula dizendo que aquilo era apenas o começo. No segundo dia, ele introduziu o conceito de comunidade. Disciplina sem propósito, segundo ele, não era suficiente. Era preciso pertencimento. Ele escreveu no quadro o nome do movimento que acabara de criar: a Terceira Onda. Um nome aparentemente neutro, inspirado na ideia de que a terceira onda do mar é sempre a mais forte. Ron ensinou um gesto específico, uma espécie de saudação que deveria ser usado entre os membros do grupo. Não era obrigatório, mas quem não participasse passaria a se destacar. Ele explicou que a terceira onda representava união, orgulho e compromisso com algo maior. Algo mudou naquele momento. Os alunos começaram a se identificar como parte de um grupo exclusivo. A saudação passou a ser usada nos corredores da escola. Estudantes de outras turmas perguntavam o que estava acontecendo. Alguns pediram para participar. Ron Jones permitiu. No terceiro dia, o experimento saiu da sala de aula. Ron distribuiu cartões de membro. Alguns tinham um símbolo especial. Aqueles alunos receberam uma missão secreta: observar e denunciar qualquer pessoa que não estivesse seguindo as regras da terceira onda. Sem perceber, os estudantes começaram a vigiar uns aos outros. A delação passou a ser vista como um ato de lealdade. Amizades antigas começaram a ser colocadas em segundo plano. Quem questionava o movimento era isolado. Alguns alunos começaram a sentir medo de falar. Outros se sentiam poderosos por fazer parte do núcleo mais fiel. Nesse ponto, Ron Jones percebeu que o controle já não estava apenas em suas mãos. Os próprios alunos estavam sustentando o sistema. Se essa história já está te causando desconforto, aproveite para deixar seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais que mostram até onde o comportamento humano pode chegar. No quarto dia, Ron anunciou que a terceira onda não era apenas um experimento escolar. Segundo ele, fazia parte de um movimento nacional secreto. Um movimento que revelaria em breve seu verdadeiro líder. Os alunos ficaram em êxtase. Muitos acreditaram sem questionar. Outros sentiram medo, mas continuaram participando para não serem excluídos. A sala agora parecia um quartel. Silêncio absoluto. Olhares atentos. Qualquer atitude fora do padrão era rapidamente corrigida pelos próprios alunos. Um estudante chegou a empurrar outro contra a parede por considerar que ele não estava comprometido o suficiente com o movimento. Pais começaram a ligar para a escola. Professores perceberam comportamentos estranhos.
Alguns alunos que antes eram retraídos agora se sentiam importantes pela primeira vez. Outros estavam claramente angustiados, mas não conseguiam se desligar. Ron Jones sabia que precisava encerrar tudo imediatamente. O experimento havia ido longe demais. No quinto dia, ele reuniu todos os membros da terceira onda em uma sala. Disse que finalmente assistiriam ao discurso do líder nacional do movimento. Um projetor foi ligado. A tela permaneceu em branco. O silêncio era absoluto. Os alunos aguardavam, tensos. Depois de alguns minutos, Ron desligou o projetor e revelou a verdade. Não havia líder. Não havia movimento nacional. Tudo havia sido um experimento. Um espelho. Ele explicou que o comportamento deles não era diferente do comportamento de milhões de pessoas que apoiaram regimes autoritários ao longo da história. Que eles haviam aberto mão do pensamento crítico em troca de pertencimento, disciplina e identidade. Muitos alunos choraram. Outros ficaram em choque. Alguns se recusaram a acreditar. A realização foi devastadora. Em apenas 5 dias, jovens comuns haviam se transformado em seguidores obedientes, prontos para excluir, denunciar e agredir em nome de um grupo. O experimento da terceira onda nunca mais foi repetido daquela forma. Ron Jones passou anos refletindo sobre o que havia feito. Embora o objetivo fosse educativo, ele próprio admitiu que perdeu o controle da situação. Essa história nos ensina algo profundo e perturbador. O autoritarismo não começa com violência explícita. Ele começa com pequenas concessões, com a troca da liberdade pelo conforto de pertencer, com a ideia de que questionar é perigoso. Se você chegou até aqui, reflita sobre quantas vezes seguimos regras, ideias ou grupos sem realmente questionar. A história mostra que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se inscreva no Mundo em Lista para continuar explorando histórias reais que revelam os lados mais sombrios do comportamento humano. Obrigado por assistir.